Meus amados, nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2026, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Observamos que ano passado nós tivemos uma lição sobre a Igreja de Jerusalém. E agora nós estamos na Igreja dos Gentios, cumprindo assim que Jesus veio para todos, a salvação para todos que nele crê. O judeu imaginava que a salvação era exclusivamente para eles, e até eles tentaram uma manobra de que primeiro precisava ser judeu para depois ser cristão. E o propósito de Deus não era esse, que as pessoas poderiam diretamente ser salvos sem precisar ser judeu. Tiveram até um concílio para resolver essa situação, e foi o concílio de Jerusalém. Foi para resolver, colocar ponto final nessa situação de que os gentios estavam aceitando Jesus diretamente. Começou lá na casa de Cornélio, e assim Deus tinha um projeto para alcançar a todos. E nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título a suficiência da graça na cidade de Corinto. A suficiência da graça em Corinto, ela revelou-se quando o apóstolo Paulo enfrentou uma metrópole rica, imoral, idólatra, e diante do medo e da forte oposição, Deus sustentou ele ali por 18 meses, mostrando que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza humana e que o Evangelho triunfa em ambientes hostis. A graça, ela não escolhe lugar. A graça é para qualquer lugar. E essa cidade idólatra, a graça se manifestou ali. Então a lição 6 fala da realidade cultural, religiosa e social da cidade de Corinto, e os desafios que o apóstolo Paulo enfrentou ao levar o evangelho até aquela cidade. Como que era a cidade? A cultura e a luxúria daquela cidade. Era uma cidade rica, era uma cosmopolitana, ou cosmopolita. O que significa isso? Isso significa uma cidade famosa pela diversidade de culturas que havia ali naquele lugar, e se tornava uma cidade de uma rota comercial. Quem queria ganhar dinheiro naquele tempo ia para Corinto. Saía de qualquer outra cidade, e era o lugar da comercialização. Era o lugar de alguém ganhar um dinheiro. Então se tornou uma cidade multicultural, porque vinha gente de todos os lugares para habitar naquela cidade. Era uma cidade da Acaia, famosa pelo comércio e pelo culto a Afrodite, marcada pela degradação moral. Era a situação. E quem era a Acaia? A Acaia era uma província romana que correspondia à região sul da Grécia, incluindo também a região de Atenas, que ficava a 85 quilômetros de Atenas. E então Corinto se tornou a capital ali daquela província,
e ela era governada pelo um procônsul. Esse procônsul se tornava um governo subordinado ao Senado romano. Então, ele era direcionado por Roma. Então, todo o controle, a administração daquela cidade pertencia a Roma. E Paulo chegou ali naquela cidade enfrentando oposições e fragilidades. Porque Paulo chegou ali debilitado sobre as pressões espirituais e físicas. Mas chegando ali em Corinto, ele encontrou abrigo no seu trabalho secular. Ele era construtor de tendas. E ali em Corinto, ele chegou ali sozinho, porque ele tinha mandado Timóteo e Silas para voltar lá em Tessalônica e para ver, e a Bereia, para ver Filipe também, para ver como é que estava a obra. Então ele estava ali sozinho naquela cidade. Então Paulo atua ali em meio a um mundo marcado por culturas diversas e visões ali de um mundo distante da fé. Era um povo idólatra, era um povo que era dominado pela religião pagã. E o Espírito Santo conduziu Paulo, abriu caminhos ali diante desse cenário. Foi nesse cenário que o Espírito Santo conduziu Paulo. E aqui Paulo, ele deixa um exemplo e nos convida a depender exclusivamente do Senhor e não das nossas próprias forças. É o que Paulo, que a lição, ela vai nos passar desta manhã. Lembrando que a cidade de Corinto, ela, como eu falei, se situava a 85 quilômetros de Atenas, ao oeste de Atenas, e ela era uma cidade que era um ponto estratégico para o comércio, era uma rota comercial muito boa. Essa cidade, ela tinha sido destruída há 146 anos antes de Cristo, e alguns gregos vieram reconstruir essa cidade, permaneceram ali e não saíram. Em 44 a.C., ela se tornou uma colônia romana, ou seja, ela foi reconstruída. Não mais a antiga Corinto, mas uma nova Corinto. Ela foi construída. E Corinto, então, ela se destacava nos dias da igreja como uma cidade de grande relevância cultural. E abrigando ali gregos, latinos e judeus, porque também havia ali uma colônia de judeus. E por isso que havia sinagoga, porque onde tinha judeu, mais de 30 pessoas, era construída uma sinagoga. E observando aqui que a prosperidade dessa cidade coexistia com uma profunda desigualdade entre os ricos e os pobres. A população daquela cidade era quase de 800 mil habitantes, sendo 460 mil de escravos e 300 mil de pessoas livres. Então, era uma cidade que tinha mais escravos do que pessoas livres. E, como eu falei, marcada pela idolatria. Era predominante os templos e santuário que estavam ali em toda a cidade. E na época do ministério de Paulo, ali em Corinto, carregavam ali uma reputação de um povo marcado pela imoralidade sexual. Se nós olharmos o capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vamos ver lá que lá o negócio era bagunçado.
E a população desse povo era... Olha a situação. Para nós entender melhor, abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha, esse aqui era o povo que habitava ali em Corinto. Era classificado dessa maneira. Agora vê o versículo 11. O que o evangelho faz? Então, o evangelho chegou ali, encontrou esse povo nessa situação, mas eles foram transformados. O evangelho, ele é transformador. Onde o evangelho encontra a guarida no coração, a mudança, a transformação. Então ali havia, na prostituição ritualística, a prática no templo dedicado a Afrodite. É nesse cenário que Deus direciona a rota missionária de Paulo para este lugar. Paulo foi o primeiro missionário cristão a chegar à Grécia e pregar o evangelho. Ele começou em Filipe, né? A primeira cidade que ele entrou na Europa foi em Filipe. Filipe foi onde ele pregou o evangelho, ali naquela cidade. E ele chegou ali em Corinto, vindo de Atena, sentindo-se muito desencorajado. Como que nós vamos saber disso? Se nós voltar para 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. 1 Coríntios, versículo 1 ao 3. Então ele chegou lá com medo. Isso é natural do ser humano. Era um homem de Deus, mas ele está sujeito a essas situações. Mas nem por isso ele fraquejou. Ele continuou pregando a palavra. Ele chegou lá com pouca força, mas mesmo assim ele não deixou de fazer a obra do Senhor, o qual ele havia sido chamado. Então, naquela cidade de Corinto, quem possuía fortuna e poder apoiava as ideologias religiosas, filosóficas e políticas, que sustentava a sua base de poder. Então, não era um local, um ambiente saudável. Digamos assim, era um ambiente dominado pelo inimigo, mas aqui lança por terra hoje, no dia que nós estamos vivendo, que os lugares que são mapeados, o inimigo à toa, dominado por ele, não existe isso, mano. Onde chega o poder de Deus, o poder do evangelho, as vidas são... Seja bem-vindo, irmão Douglas. As vidas são transformadas. Que hoje só chega num lugar, se mapeia, vê como é que é, dominado pelo inimigo. Não existe isso. O evangelho sendo pregado é o suficiente para mudar. Porque Deus não muda a cidade em si. Ele muda os habitantes da cidade. Porque na nossa cidade vai ter pessoas que têm o compromisso com a palavra de Deus e vai ter outros que não têm compromisso nenhum. Então a população, ela é transformada pelo poder do evangelho. Então havia tudo isso lá, mas ela foi mudada. A cidade de Corinto foi mudada durante 1 ano e 6 meses. Paulo, ensinando a palavra de Deus, alcançou muitas vidas para o Senhor. Então a cidade de Corinto é uma cidade diferente, pois a cidade recebeu status de cidade do pecado, por excelência, baseado na afirmação de um historiador, o historiador Estrabão, diz que no templo de Afrodite tinha mais de 1000 prostitutas, e chamava prostitutas sagradas. E ela, nessa utilização do nome da cidade, para associar as palavras que encontramos na licenciosidade sexual. Pra você ter ideia, cidade de Corinto, no grego, Corinthiastes, que significa devas. Corinthiasestai, significa fornicar, que foi o caso daquele jovem lá do capítulo 5, de 1 Coríntios. Coríntio
corê, significa prostituta. Então, essas palavras nós vamos encontrar quando você lê o livro de Platão, de Aristóteles, você vai ver essas informações que tinha sobre a cidade de Corinto. Então, nesse contexto, é que nós vamos estar estudando essa lição de número 6. A suficiência da graça na cidade de Corinto. Observamos aqui que na leitura textual, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então ele vinha tinha sido perseguido lá em Filipe, lá em Tessalônica teve que sair de lá, veio para Bereia também teve que fugir de lá, veio para Atena não foi bem sucedido, então ele chega na cidade de Corinto. Interessante que Deus ele conhece, eles são do mais profundo. Se nós olharmos para o capítulo 15 lá do livro do Gênesis, a palavra de Deus para Abraão tinha vindo de uma vitória, tinha resgatado o seu sobrinho Ló, tinha conquistado ali novamente a liberdade daquele povo, tinha encontrado com Melquisedeque, mas o Senhor visitou ele de noite e disse: não temas. Essa palavra, Abraão estava na incerteza do futuro, porque ele não tinha filho, e Deus visitou ele naquela noite e disse: olha, não temas. Aí Deus faz uma aliança com ele, fortalece novamente o compromisso. Nós vemos também lá no Josué capítulo 1, versículo 9, quando Josué assumiu o lugar de Moisés para conduzir o povo, atravessar ali ao Jordão, conquistar a terra prometida, ele também disse para ele: não temas. Mandou somente que ele esforçasse. Então nós vimos aqui Abraão dentro da incerteza do futuro e a visita do Senhor para ele confiar nas promessas de que Deus havia feito. Josué estava ali diante da grande responsabilidade que era de conduzir o povo, e o Senhor visitou ele, trazendo para ele, para que ele seja forte e corajoso. E Paulo aqui, diante da oposição e da perseguição, diz para ele, para que ele não pare, para que ele continuasse a pregar a palavra do Senhor, porque tinha muito povo ali naquela cidade para ser alcançado. O medo, amados, ele é real, mas não pode governar a nossa vida. O medo, ele existe, mas ele não pode governar a nossa vida, porque senão a pessoa vai viver uma pessoa sempre frustrada, amedrontada, com medo. Aí alguém diz: pastor, você teve medo de vir para Maria? Eu tive. Quando foi anunciado para mim vir para Rio Maria, eu tive medo. Mas o medo não pode me dominar. Medo você tem, porque da insegurança, capaz de você cuidar de uma obra gigante, é um trabalho já quase com 50 anos. Então você tem aquele medo. Isso é normal do ser humano. Mas o medo, você não pode ser dominado por ele. Qualquer lugar chegasse: não, eu tenho medo aqui, isso não vai acontecer, a pessoa vai viver inseguro. E Deus, ele veio para fortalecer o apóstolo diante daquela cidade que ele estava inseguro. E ele visitou: disse: não temas, eu sou com ninguém vai lançar a mão sobre ti. A graça, nós não estamos isentos das provações, das adversidades que possa vir sobre nós. Isso não tem essa garantia, mas tem uma garantia da proteção de Deus, de Ele estar conosco diante dos desafios. A tradução diz assim, como já falamos um pouco, a fundação da igreja em Corinto, já falamos aqui, revela um momento decisivo na missão cristã, na qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio a adversidades intensas. Em uma cidade, como eu falei, marcada pela imoralidade e pela pluralismo religioso, que havia vários deuses ali, o apóstolo experimenta o que ele experimenta? O sustento divino, para quê? Para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Ali, a graça do Senhor, ele
experimento desse cuidado de Deus. Porque se ele tivesse confiado só nas suas forças, ele não tinha trabalho, não tinha tido êxito. Mas ele passou a confiar no poder e anunciar o evangelho com fidelidade. Sem ser preciso distorcer o evangelho, sem ser preciso diluir ele, para encontrar facilidade para alguém aceitar Jesus. Que hoje estão vendo esses dias que as pessoas tentam diluir o evangelho para que a pessoa se aproxime de Jesus. O evangelho é o mesmo, só que o evangelho é transformador, ele é libertador, ele transforma. Não é à toa que o próprio Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele, fazendo uma retrospectiva do que Deus faz, ele diz: Deus transforma o velho homem em uma nova criatura. Então, o evangelho, ele é transformador, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o poder transformador do evangelho. Então, aqui, ele nos ensina que mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor, o que ela faz? Capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Não adianta só permanecer firme, não dá fruto. E o Senhor, ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu para o que fizesse o quê? Para darmos frutos. E é o que ele quer de cada um de nós, é que viemos dar frutos para ele. Se estamos incestados na videira verdadeira, então nós frutificamos. O primeiro ponto aqui, Paulo chega a Corinto. Está do capítulo 18, versículo 1 ao 6. Aí, reforçando aqui, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Olha o contraste. Cidade bem desenvolvida. É legal naquele tempo, aquela cidade que era sustentada pelo garimpo de ouro. Né? O movimento era grande, porque corria o dinheiro, né? Muita gente se migrava para aquela região. A cidade do Cumaru foi criada por força do garimpo, não foi? Foi criada dessa maneira. Então, a prostituição era terrível nessa cidade, que era dominada pelo garimpo, porque corria o dinheiro, e onde corre o dinheiro atrai as pessoas. Taituba, Preixeiro de Azevedo, são outras cidades que foram dominadas na época pelo poder do ouro. Então, se tornar uma cidade de cultura diversificada, porque muitas pessoas mudavam para esse lugar. Então, havia riqueza, mas também havia promiscuidade. E como Paulo ele chega agora a Corinto, essa província, né, como falamos, da Acaia, ele havia superado Atenas em importância política comercial. Então, na época, quando Paulo chega em Atenas já não era mais aquela cidade tão famosa que era. Nós vimos isso na lição passada. Não era mais a cidade. Então, Corinto hoje na época, era a cidade mais desenvolvida. Então, tornou-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Por que fala do mundo romano? Porque naquele tempo quem comandava era o Império Romano. Por isso que o comentador deixou isso bem claro. Cosmopolita, como eu falei, que é uma cidade multicultural, estratégica para o desenvolvimento comercial. E dentro dos tempos pagãos que havia ali, especialmente o de Afrodite. O que era Afrodite? Era uma deusa grega, denominada deusa do amor, fundada na sua beleza e fertilidade. Então eles tinham essa Afrodite como essa deusa. Ela representava a paixão, a beleza física e o desejo. Então havia aqueles culto ritual da prostituição. Segundo eles, estavam prestando um culto a Deus.
Só que é um Deus com D minúsculo, né? Porque a promiscuidade, ela não tem nenhum respaldo bíblico. E alguns historiadores relatam que de centenas de prostitutas, como eu falei, passava de 1000, e essas prostitutas religiosas ligadas a este culto que era oferecido. E assim havia muitos culto aos seus deuses. E diante desse cenário que estava caótico, espiritualmente falando, Paulo chega consciente da complexidade da missão que aguardava, anunciando o evangelho. Fraqueza e em temor e em grande tremor. Então foi essa situação, mesmo nessa situação, ele não deixou de anunciar o evangelho. Ele chega ali naquela cidade e começa a pregar o evangelho. O temor humano e a dependência da graça de Deus. Porque ele trazia, Paulo, consigo as marcas do sofrimento para anunciar o evangelho do Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Vê o que diz 24 aí. 24 ao 28. Observa que só do judeu levou 5 quarentenas menos 1, ou seja, 195 chicotada. Você imagina o que é isso? Aí alguém diz, nós estamos sofrendo perseguição para anunciar o evangelho. Que perseguição nós estamos sofrendo? Nenhuma. Nunca passamos pela luta que Paulo passou. Deixado quase semi-morto. Ele relata a situação aqui. Você sabe o que ele estava escrevendo no capítulo 2 Coríntios foi escrito, sabe para quê? Para se defender dos acusadores. Alguém acusando Paulo de que ele tinha trazido um evangelho que era contrariado aos judeus, e ele aqui estava se defendendo. Disse, olha, será que vocês estão achando que é fácil? Aí ele vai e escreve isso aí. Não foi para ele se aparecer, só para mostrar o que ele tinha passado pelo amor ao evangelho. Aí alguém disse, não, eu estou sendo perseguido na igreja, alguém está com o pé no meu pescoço. Tá não, mas ninguém nunca passou uma perseguição igual Paulo passou para anunciar o evangelho. E aqui ele retrata a situação que ele está enfrentando ali. Lá em Filipe, ele levou a primeira dessas lapadas, foi lá em Filipe. E foi preso. Estava lá com os pés amarrados no tronco. Mas ele foi reclamar de Deus e ele Sila. Ah, Senhor, me mandou para cá, para isso. Não. Foi louvar e orar. Não tem coisa melhor para fortalecer a fé do crente do que oração e louvor. E quando ele estava ali orando, veio aquele terremoto, os alicerces do cárcere foram abaixo, preso nenhum fugiu, e o carcereiro foi alcançado, ele a sua casa. Ali Paulo começou a perseguição, em Tessalônica do mesmo jeito. Aí ele veio para Beré, o de Tessalônica veio atrás dele em Beré. De Beré ele veio para Atenas. Na Atenas não teve muito resultado. Mas agora quando ele chega em Corinto, é claro que um ser humano chega com medo. Mas aí o Senhor visitou ele para que ele viesse fortalecer. Tudo isso, como diz o versículo 28. Só repete o versículo 28 do capítulo 11, 2 Coríntios. Todas as igrejas. A preocupação dele com as igrejas que ele havia fundado. Ele não tinha vida por preciosidade. A preciosidade era fazer a obra de Deus. E aqui, diante dessa degradação espiritual, ele intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve ele em fraqueza, em temor e grande tremor. Mas mesmo assim, firme com o Senhor. Você observa que essa lição repete esse versículo várias vezes. De 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 3. Falando da fragilidade do ser humano, mas também reconhecendo o poder de Deus capacitador. A experiência de Paulo aqui
ela revela que o temor humano não anula a chamada divina. O Senhor chamou ele. Não, Senhor, eu tenho medo. Não vou, não. Esse temor não pode anular a chamada. Por que tem muitos, hoje, pessoas frustradas com a obra? Que às vezes ele foi sem ser chamado. E aí ele viu a primeira decepção, ele abandonou. Eu conheci um negócio pastoreal em Marabá. Um dia o pastor procurou quem queria dirigir congregação. Eu quietinho, eu estava lá, não falei nada, eu disse, se tinha que me chamar, ele ia me chamar. Agora eu me oferecer, não vou não. Aí um lá levantou a mão. Na hora que ele levantou a mão, foi lá, outros, e eu quieto. Eu digo, eu vou auxiliar quem desses aí que tinha mais perto lá de casa. Aí teve um lá, que o pastor chamou ele. Eu digo, esse aqui o pastor chamou, eu vou ajudar ele. Ficava perto da minha casa, eu fui ajudar ele. Ele ficou 1 ano só. E ele voltou na doida de ir embora para uma cidade, para Goiânia. Professor Jamil, parece. E aí, quando eu estava de férias da empresa, quando eu cheguei, disse, olha, só estamos te aguardando para tu assumir a congregação e fulano está indo embora. Aí eu digo, não quero esse negócio de congregação não, meu negócio é só ajudar. Aí um presbítero disse, não, Deus me mostrou que é o senhor. Não, se Deus mostrou, é outra situação, agora sim, vamos assumir o trabalho. E aí, quando eu estava lá, esse outro irmão lá chegou que tinha pedido para ser dirigente. Rapaz do céu, nunca imaginei que era difícil pastorear. Não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Vou entregar a obra. Não tenho esse chamado, não. Mas, rapaz, todo mundo se ofereceu naquele dia lá que queria dirigir congregação. Não, rapaz, não dou conta de mexer com gente, não. Então ele ficou frustrado. Porque ele achou que era uma coisa e era outra. O chamado, a luta que nós enfrentamos, o desafio, as controvérsias, nada disso pode anular a chamada. E se o pessoal for deixar se levar por isso, ele não para em lugar nenhum. Ele fica lá dizendo, pastor, me tira daqui, me manda para outro lugar, me manda para casa. Porque ele vai ficar frustrado. Paulo, mesmo com medo, mas não deixou que o temor humano viesse anular a sua chamada. Mas ela conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne, não sabemos o que é isso, se era problema de vista, o que era. Alguém tenta adivinhar, mas não adivinha, não é do céu. Então não tem nada claro que a pessoa às vezes tem uma tese baseada lá em Gálatas. Paulo, se por sinal te dava os nossos olhos. Aí alguém entende com isso que o problema de Paulo era de vista, mas não temos respaldo bíblico para isso. Mas ele tinha um espinho na carne, algo que sustentava ele, que prendia ele a depender do Senhor. E ele orou 3 vezes. Mas Deus tinha o espinho, aí Deus respondeu, não, Paulo, a minha graça te basta. Para tu não se exaltar, para tu não querer se engrandecer, tu continuar humilde, diante da minha presença, ele vai permanecer. Só que eu vou te dar uma suficiência maior da minha graça. Então, no meio das lutas, meus amados, basta dizer, Senhor, me dê graça. Me dê graça para não reclamar, me dê graça para não murmurar, me dê graça para suportar. A graça de Deus é o suficiente nas nossas vidas. Amém? Então, a graça de Deus, ela faz com que nós tenhamos mais dependência dele. E o início do ministério e a oposição na sinagoga. Paulo, ele começou como um bom judeu. Sempre na cidade que ele chegava, Alcione, ele ia procurar um redil que tinha judeus, porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, e ele primeiro ia pregar para os judeus. Ia na sinagoga, ele tinha a entrada livre, e quando ele chegava na sinagoga, a sinagoga, eles pregavam ainda a lei de Moisés. A preocupação dele era com a lei. E Paulo foi chamado para pregar o evangelho que Jesus Cristo, ele tinha vindo, cumprindo o plano da salvação, tinha morrido
e tinha ressuscitado. Então ele estava pregando Cristo ressurreto. E quando ele chegava na sinagoga com essa mensagem, os judeus começaram a se levantar contra Paulo. Que para os judeus, até hoje, Jesus não veio ainda. O judeu praticante ainda está aguardando o Messias. O Messias já veio, cumpriu o plano da salvação, mas estão aguardando. Eles estão hoje, desde que Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu o templo, eles estão hoje sem tempo até hoje, aguardando o Messias. Aí só vou abrir um parênteses aqui, fechar rapidinho aqui para não sair com um pouco não sair aqui fora do comentário, só para o termo de conclusão, é que eles vão ter esse tempo construído no governo do anticristo. Eles vão achar que é o Messias que veio. Só que quando o anticristo construir o templo, vai querer introduzir uma imagem dele lá dentro, e os judeus não vão aceitar, aí os judeus vão ver que ele não era o anticristo, que ele não era o Cristo, o Messias, é o anticristo, é o impostor. Aí ele vai se levantar contra o anticristo vai perseguir. Isso no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. É quando o povo vão clamar realmente, novamente pelo Salvador, pelo Messias, e o Messias vai vir com a igreja para libertar o povo de Israel. Fechamos parênteses. Voltamos aqui para a lição. Então, aqui vimos que o povo de Israel, ele começava a pegar na sinagoga, Paulo. Quando ele foi expulso dessa sinagoga. Quando ele foi expulso, apareceu um homem lá. Paulo, ele estava ali, mas chegou um casal que veio lá de Roma, que o imperador Cláudio, ele havia expulsado o judeu lá de Roma. Cláudio, ele foi imperador ele foi o 4º imperador, e foi do ano 41 ao 54, depois de Cristo. Quem matou ele foi a sua esposa, Agripina, envenenado, para colocar no lugar uma pessoa, gente boa, filho dela de criação, chamado Nero, um dos piores perseguidores da igreja. Ela matou ele, mas colocou Nero no lugar. Então Cláudio havia expulsado todos os judeus de lá. Então, como Áquila e Priscila eram judeus, vieram para Corinto. Era a cidade que estava chamando a atenção na época, pelo desenvolvimento, vieram para lá e encontram com Paulo. E os dois tinham ofício de fazer tenda, vão trabalhar junto. Começou a fortalecer Paulo. Com a chegada de Timóteo e Sila, vindo lá da igreja de Filipe e Tessalônica, trazendo uma oferta boa para ir lá, para cuidar, sustentar ele, Paulo se animou novamente, fortaleceu ele para pregar o evangelho. Então ele dedicou mais agora à pregação do evangelho. Quando ele foi expulso da sinagoga, apareceu esse homem que havia sido chamado Justo. Ele aparece aqui agora e oferece a sua casa para pregação do evangelho. Aqui, ó, o comentário diz assim: e Paulo dedicasse integralmente à palavra. Então, com os irmãos cuidando dele, sustentando ele, agora ele estava entregando continuamente, preparando mensagens, tudo para ministrar para o povo. Contudo, a crescente oposição judaica impede de continuar a sinagoga, preparando um caminho para uma nova etapa da missão fora daquele ambiente religioso. É o que nós vamos ver agora no segundo ponto, quando fala da continuação da missão e o encorajamento de Paulo. Então, ele abre agora esse espaço na casa de Tito. Tito morava pertinho da sinagoga. Aí o povo ia lá para ver Paulo na sinagoga. Cadê Paulo? Senão, está aqui pregando aqui agora na casa do Tito, o Justo. Está aqui pertinho, está aqui na mesma rua aqui. Aí o povo ia para lá. Com isso, os judeus se levantaram contra Paulo. E ele agora estava diante dessa situação, pregando a palavra de Deus, mas vendo que o judeu estava perseguindo ele. E essa mudança de estratégia aqui deixa bem claro que amplia o alcance do evangelho e confere agora aqui uma nova, digamos assim, visão, visibilidade positiva ali da comunidade cristã ali em Corinto. Por quê? Começa a aparecer os resultados. O povo começa a aceitar Jesus como Salvador. E ele começa ali salvando pessoas importantes, como Crispo. Quem era Crispo?
era um principal da sinagoga. Ele foi salvo. Ele e a sua casa aceitam Jesus como Salvador. E aqui o Evangelho, mais uma vez, repito, que quando as portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a pregação e a expansão do reino de Deus. Fecha uma porta aqui, pode ter certeza que Deus vai abrir outro lugar para a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é prioridade. E diante dessa situação, Paulo ele teve medo. E foi quando o Senhor visitou ele, dizendo o propósito que ele tinha naquela cidade, que ninguém ia tocar nele. Está aqui. Ele disse, não temas, mas fale e não te cales. Continua pregando o Evangelho, que nenhum mal vai te suceder. Com essa palavra, Paulo agora, ele é fortalecido para anunciar o Evangelho. Então essa palavra divina, ela não apenas consola, mas reposiciona Paulo diante da missão. E o comentador diz assim, lembrando-o de que o sucesso da obra, o que acontece? Não depende de quê? Mas de quê? Da fidelidade à chamada. Não depende de força humana, mas da fidelidade à chamada divina. Porque quando priorizamos essa fidelidade ao chamado de Deus, foi Deus que chamou, foi, então ele vai cuidar. Não precisa ir reclamar, Deus está vendo. Cobrar de Deus, por que eu estou aqui neste lugar, por que eu estou sofrendo, não. Peça graça. Senhor, me dê graça e abençoa, que eu estou aqui para servir. E Deus vai abrir porta. Deus vai tocar no coração de alguém para cuidar. O segredo da obra é não murmurar, é não reclamar e pedir simplesmente a graça de Deus. Por quê? A graça é suficiente. A graça é suficiente, perseverança e transição. Aqui é o fortalecimento pela promessa do Senhor. Paulo permanece em Corinto por quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, diante ali anunciando a palavra do Senhor. E ele teve ali uma experiência que ele nos ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar o quê? A suficiência da graça divina. Que frase bonita essa aqui. Vamos repetir ela? Quem pode dizer? A suficiência da graça. Não. Sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. E aqui, quando o servo do Senhor confia em Deus, o que acontece? O temor, ele desaparece, ele é vencido. Você vence o temor e a obra de Deus, ela prossegue. Olha, eu conheci o saudoso pastor Jonathan Cavalcante. Ele ficou 19 anos pastoreando em Marabá. Quando eu cheguei lá em Marabá, no ano seguinte, foi a despedida dele. Ele disse que evangelizando nesses rincões do Pará, ele ia passar numa ponte e tinha um pessoal lá pescando. Ele disse, olha, nós vamos fazer esse pastor engolir esse peixe vivo. E quando ele vai chegando lá próximo, que estoma na entrada da ponte, e um segurou o peixe cai dentro da boca do cara. Do que ia colocar o peixe dentro na boca do pastor. O cara morreu na hora. Com isso, na mesma hora, todos dobraram e aceitaram a Jesus como Salvador. Nós não enfrentamos luta, esse pessoal aqui começaram a evangelizar. Conceição do Araguaia, o jesuíta. O que não fazia? A pessoa estava dirigindo culto, lançavam pedras para que a obra não continuasse. Chega o pastor Jairo Saldanha, né, de Oliveira, e implanta a obra do Senhor em Conceição do Araguaia. Quem leu a história da obra de Conceição do Araguaia sabe muito bem como é que foi que começou.
Então, a pessoa perde o temor, o medo, e se entrega na direção do Espírito Santo para conduzir e fazer a obra do Senhor. E aqui, o que acontece? Dentro dessa fidelidade de Paulo, a missão prossegue, e Paulo não livraria os novos conflitos. Sempre ia aparecer, mas ele estava firme. E aqui, a consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas. De quem? Dos judeus, que praticavam a lei. E o que eles fizeram? Denunciaram Paulo a Gálio. Gálio era o governador da Acaia, direcionado, como eu falei, pelo Senado romano. Ele vai denunciar Paulo. Mas aqui, nós vamos ver que no último ponto, para nós caminhar já para o final, Paulo diante de Gaio, a graça que sustenta em meio à oposição. Eles se levantaram contra Paulo, foi denunciar Paulo. E qual foi a reclamação dele? A oposição judaica, porque eles estavam perdendo membros. O pessoal ia aceitando a Jesus como Salvador e ia acompanhando Paulo. E eles foram denunciar ele. Qual foi a acusação deles para o procônsul? Qual a acusação do judeu? De ensinar a contrariedade à lei. Agora, essa lei aqui não fica bem clara. Que lei era essa? Porque se fosse a lei do Império Romano, claro que Gaio tinha tomado a posição, né? Estava infringindo a lei romana. E eu acredito que aqui que era a lei de Moisés, porque eles eram judeus, estavam infringindo a lei. Mas não foi preciso Paulo falar, amados. Não foi preciso Paulo se defender. Paulo não foi preciso nem abrir a boca. Quem defendeu ele? Galho. Deus usou o Galho para defender Paulo. Por quê? Paulo estava debaixo de uma promessa de Deus, que nenhum mal lhe sucederia e que ele tinha muito povo naquela cidade. Deus usa alguém para nos defender. Às vezes eu tenho alguém acusando, não, eu conheço fulano. Não é assim não. E aqui, o que Gaio fez? Para aí. Essa discussão de vocês de religião é com vocês lá mesmo. Eu não tenho com isso não. Então, o que eles enfrentavam? Os pioneiros aqui que trouxeram o evangelho. Daniel Berg e Gunnar Wingre. Gunnar Wingre andando nesses rincões aí a pé, com os pés inchados de andar. Final de dia, ele desanimado, querendo ver desistir, na região de Curuçá, por ali assim. Aí foi quando ele estava abatido, a esposa dele, a Frida Wingre, ela compôs o hino 394. Ele foi composto exatamente isso. Ele andando, tem ainda letra mais bonita que o 394? Tá, Paquistão? Talvez você nunca tentou para isso. Mas olha a letra do hino. É das letras mais bonitas. 394. Que em sua mão o arado já pôs, constante precisa ser. Então, foi pessoas passando por luta e das aflições, mas a graça e a suficiência de Deus sustentava. E para nós caminhar aqui para o final, aqui vemos que antes que Paulo falasse, defendesse, Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar o quê? Disputa religiosa interna. E se eu vou perder tempo com esse negócio? Aqui estava sendo um advogado de Paulo. Ao expulsar o judeu acusador do tribunal. O que eles foram? Foram expulsos. Ele mandou expulsar eles, os judeus lá. Eu não vou entrar nessa briga religiosa e tiro daqui, vamos embora daqui. E na menor eles saíram. Então o governador confirmou, sem saber, o quê? A promessa do Senhor de que o quê? Ninguém faria mal ao apóstolo. Deus, ele é fiel. Deus, ele pleiteia nossas causas. Ele é nosso advogado
por excelência. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. A obra de Deus não pode parar. Se um para Deus, levanta outro. Mas ela não para. Por quê? Porque é obra de Deus. A obra é dele, não é do homem. E aqui diz, quando eles saíram ali foram expulsos, eles pegaram o primeiro que apareceu, que foi Sóstenes, né? Sóstenes era muito amigo de Paulo. Acho que esse aqui se tornou um grande amigo de Paulo. Parece que foi o único que Paulo batizou. Lá foi essa família de Sóstenes. Quando eles aceitaram Jesus, se tornou muito próximo. Eles pegaram ele, não sabemos porquê, mas eles bateram nos Sóstenes. Era um principal da sinagoga, mas ele foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul intervisse. O procônsul também não se interferiu nessa situação, mas ele apanhou. Embora o texto não detalhe a motivação, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. É por isso que a religião é muito diferente do cristianismo, porque as pessoas religiosas, elas brigam, como se até matam. Agora, Jesus Cristo, ele veio para dar vida. A religião que mata, ela não é de Deus. Hoje nós vemos o islamismo, né? Religião que se a pessoa sair fora dele, morre. E as pessoas que são contra ele também correm risco de morrer. Isso é briga religiosa. Isso é a religiosidade. É muito perigoso. Nós temos que ser crente, não religiosos. Amém, irmão? Então, vimos aqui que, mais uma vez, o reino de Deus, ele continuou as portas abertas lá em Corinto. Se embora não foi a motivação em que ele foi espancado, não foi citado por quê, mas uma coisa, um sorte, que é citado em 1 Coríntios 1:1, que ele era crente, era irmão em Cristo, e ele se tornou muito amigo de Paulo. Então aqui confirma a conversão desse sorte, ele aceitou Jesus. E aqui essa transformação reforça o poder do Evangelho, que ele é capaz de alcançar e até mesmo os seus opositores. Tem pessoas que, antes de encontrar com Jesus, vida totalmente diferente. Um dia que ele encontrou com Jesus, houve uma mudança. E aí a gente vê que o Evangelho, ele transforma a vida. E o último subponto diz assim, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Mais uma vez aqui ele fala, em meio à fragilidade, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Poder de Deus. Quando ele se achava que ele estava fraco, ele estava forte, porque era o poder de Deus. Quando ele achava que ele estava forte, dele mesmo estava fraco. Mas quando ele achava que estava fraco, ele estava forte pelo poder de Deus. É quando ele escreve também aos Filipenses, exposto todas as coisas naquele que me fortalece. Então é o poder de Deus que fortalece em meio às adversidades. Então uma cidade marcada pela decadência torna-se um campo fértil para a manifestação de quê? Da graça. Chariz, que é o favor imerecido de Deus, essa palavra. E é por esse favor imerecido que nós fomos alcançados. O favor de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. A igreja de Corinto foi uma igreja que mais deu trabalho para Paulo. Foi a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha de tudo, mas através da palavra, da ministração da palavra, das cartas, Paulo foi trabalhando na vida daqueles irmãos e eles foram sendo transformados pelo poder do Evangelho. A palavra de Deus, ela é transformadora. Assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém o quê? Firmes. É a presença da graça sobre as nossas vidas. Como Paulo, somos chamados ao quê? A confiar que a graça de Deus é o quê? Suficiente. Para o quê?
Não existe circunstância da nossa vida. Se nós dependermos da graça, não seremos socorridos. A graça de Deus é o suficiente para nossas vidas. Amém, meus olhos? 5 minutos para terminar a lição. Para nós concluirmos aqui, diz assim: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã, o que ela exige? Coragem. E o que mais? Discernimento. E aonde? A igreja ali não nasceu em um terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. A graça de Deus alcançou a cidade de Corinto. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura. Quando ele diz o quê? Eu sou contigo. Tem palavra melhor do que essa, mano? Quando Deus diz, eu sou contigo. Eu sou contigo. Em qualquer situação, quando Deus diz que é conosco, nós somos mais do que vencedores. O que aprendemos hoje em Corinto é confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certo de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Não importa o lugar, o importante é a graça de Deus. E quem salva é o Senhor. E nós sejamos somente instrumento na mão do Senhor para anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é responsabilidade nossa. Agora, convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence. É Ele que vai trabalhando nas nossas vidas, vai nos moldando, e nós vamos caminhando na estatura de varão perfeito até o dia que nós encontrarmos com o Senhor Jesus.